Hoje, a gente vai mergulhar num livro que, sinceramente, é uma revelação atrás da outra. Graças a Deus pelo Bitcoin, nos leva por uma jornada incrível sobre a criação, a corrupção e, no fim, a redenção do dinheiro. E que jornada, viu? O que vamos explorar aqui tem o potencial de virar de cabeça para baixo a percepção sobre finanças e sobre o mundo em que a gente vive. E para guiar a gente nessa jornada, tem essa passagem do Evangelho de Tomé que é basicamente um mapa de tudo. Ela descreve com perfeição a experiência de ler esse livro. É um processo, sabe? Primeiro, a busca incansável. Depois, a perturbação, aquele choque que vem com a verdade. Aí vem o maravilhamento. E, por fim, a soberania que só o conhecimento de verdade pode trazer. Tudo, absolutamente tudo. O livro defende uma ideia poderosa. Dinheiro não é só papel, sabe? É algo profundamente espiritual. Ele molda como a gente se relaciona, a nossa sociedade, os nossos valores. Pensa bem, a própria história da salvação na Bíblia usa a linguagem do dinheiro. Dívida, pagamento, redenção. A conexão é muito mais íntima do que a gente imagina. E é aqui que a nossa busca começa de verdade, a primeira etapa da jornada. O livro nos joga na cara a pergunta mais básica de todas, uma que a gente quase nunca se faz. Afinal, o que é dinheiro, para que ele serve, como ele funciona de verdade e... Mas o mais curioso é por que a gente não faz essas perguntas, né? O livro argumenta que essa falta de conhecimento não é um acidente. Existem incentivos gigantescos para que os poderosos mantenham o dinheiro como algo obscuro, complicado, porque é justamente nessa confusão, nessa escuridão, que a exploração acontece. Para a gente conseguir visualizar isso, o prefácio usa uma metáfora que é genial, a mesma que Jesus usou. A história de dois homens que construíram suas casas. Olhando de fora, as duas pareciam ótimas, bem feitas, seguras. Só que, a aparência engana, porque a tempestade sempre vem. E quando a crise bateu, a casa que foi construída na areia, ela simplesmente não aguentou. A base cedeu e tudo se perdeu. Já a outra casa, a que estava na rocha, ficou lá, firme, intacta. A diferença fundamental não era o que se via por fora, mas o que estava por baixo, sustentando tudo, a fundação. Uma era frágil, a outra indestrutível. E aqui vem o pulo do gato, a conexão com a nossa vida. Essa fundação, sobre a qual todos nós construímos nossas vidas, nossos negócios, nossos sonhos, é o sistema monetário. O livro basicamente diz que uma tempestade econômica está se formando, e ela vai testar a fundação de todo mundo. E é agora que a jornada fica intensa. É aquela parte da passagem que diz, e quando encontrar, ficará perturbado. Porque quando a gente começa a cavar e examinar a nossa fundação monetária, o que a gente encontra é profundamente perturbador. A gente encontra areia. Para sacar o tamanho do problema, o livro parte de uma ideia bem simples, a diferença entre trabalho e roubo. Trabalho cria, adiciona valor. Roubo destrói, tira valor. O dinheiro deveria ser o fruto do trabalho, certo? Mas e se o próprio sistema de dinheiro tivesse o roubo embutido nele? E olha, isso não é de hoje não, é uma história antiga. Pega o denário romano, por exemplo. Na época de Jesus, era praticamente prata pura. Mas com o passar do tempo, os imperadores começaram a diluir a moeda. 250 anos depois, a mesma moeda não tinha quase nada de prata. O valor foi roubado, aos pouquinhos, de todo o povo. Essa prática tem nome. É o rebaixamento da moeda. É tipo uma falsificação oficial, sabe? Eles derretem as moedas boas, misturam com metal barato e fazem mais moedas. O livro chama isso de imposto invisível, porque ele vai comendo o poder de compra de todo mundo sem que a pessoa perceba na hora. E agora, segura aí porque essa é a parte que realmente perturba. Aquela prática dos romanos não é só uma curiosidade histórica. O livro afirma com todas as letras que o mesmíssimo princípio de roubo, de rebaixamento, está na base do nosso sistema financeiro hoje. A fundação de areia não ficou no passado. A gente está construindo sobre ela agora mesmo. Ok. Depois desse choque, dessa perturbação, vem a virada. A passagem continua, né? E quando estiver perturbado, ficará maravilhado. Depois de descobrir a fria que é a fundação de areia, o livro nos mostra a maravilha de uma alternativa, a rocha sólida, a redenção. Porque, veja bem, uma fundação forte não é qualquer coisa. Um dinheiro de verdade, um dinheiro duro, como o livro chama, precisa ter umas características quase que naturais, sabe? Propriedades que o protegem da corrupção e do roubo. São basicamente 5 regrinhas.
Tem que ser fácil de dividir, de carregar, tem que durar, ser fácil de reconhecer para ninguém te passar a perna, mas a principal, a propriedade que muda o jogo todo, a que protege de verdade contra o roubo, é a escassez, a resistência à manipulação, à criação de mais dinheiro do nada. E é exatamente aqui que o livro apresenta a sua grande e maravilhosa revelação. A proposta de uma fundação moderna, que tem todas essas propriedades. Como diz o Russell Okong no prefácio, abraçar o Bitcoin é a nossa chance de finalmente construir na rocha. Um sistema baseado em regras matemáticas, não em decisões de políticos. E com isso, a gente chega na última parte daquela passagem. E reinará sobre o todo. O que raios isso significa, afinal? O que a gente faz com essa descoberta, com esse maravilhamento todo? Como a gente constrói o futuro? Reinar aqui não tem nada a ver com poder sobre os outros. Pelo contrário, é sobre ter poder sobre si mesmo. É sobre alcançar a soberania pessoal. É ter a sabedoria para entender o jogo e a liberdade para escolher uma base melhor para construir a própria vida. No fim das contas, o livro nos lembra de algo que já está lá em Provérbios. O verdadeiro tesouro não é o ouro, nem a prata, nem mesmo o Bitcoin. É a sabedoria, é o discernimento. Porque é o entendimento que liberta, que nos dá o poder de construir algo que dure de verdade. E aí, com esse entendimento, tudo se encaixa, o ciclo se fecha. A gente volta para aquela parábola dos dois construtores, só que agora a gente é o construtor sábio. A gente pode escolher de forma consciente construir nossa vida numa fundação que tempestade nenhuma consegue derrubar. Então, essa análise toda se resume a uma única pergunta, que fica ecoando. Depois de toda essa jornada, a busca, a perturbação, o maravilhamento, a questão final é para cada um de nós. Sobre qual fundação a sua vida está sendo construída? A escolha agora é informada e é toda sua.